É, na última apresentação tinha mostrado sobre como é que nós podíamos impedir aquele ataque, né, que é um ataque dado ao Shopslide 3, né, que é um plugin do WordPress. E aí a gente tinha tentado trabalhar nisso para realmente impedir aquela vulnerabilidade de continuar agindo. Só que os plugins, eles que eram Web Application Firewalls, eles davam apenas a falsa sensação de segurança, nem realmente identificavam que estava acontecendo um ataque, e terminava que o atacante conseguia ali fazer um dump sem que ele fosse percebido, apenas alterando o user agent. E aí a gente conseguiu identificar isso. Obviamente, não, a gente estava atacando, né? A gente percebeu que eles não tinham ainda a assinatura, eu quero dizer o padrão de ataque, que é o usado aqui nesse nosso exploit, né? Que a gente está nessa nossa exploração. E aí, por não ter a assinatura, ele terminava nem mesmo identificando. Esse é um grande problema. E aí a gente estava pensando em outras alternativas. Eu dei algumas dicas e tal, mas não cheguei a usar. E agora eu estou apresentando aqui. O Mod Security, ele é um Web Application Firewall. Ele serve para Apache, para Nginx. E eu acredito que ele sirva para outros servidores também. Nós podemos dar uma olhada aqui. A configuração dele é bem padrão, né? Dependendo do servidor. Ou seja, dependendo do servidor, ele tem as suas formas de configurar de acordo com o padrão usado pelo próprio servidor. Então aqui a gente tem alguns livros também e dicas de uso. Ele é uma ferramenta muito potente, que inclusive grandes outras ferramentas, como ferramentas de verificação avançada de ameaças e coisas do tipo, usam as ferramentas como o Mod Security, usam IDS e IPS, como o OSSEC, por exemplo, o Suricata e outras ferramentas que são mais da linha de comando e sobem isso para alto nível, né? E aí essas assinaturas eles podem fazer consulta e tudo mais. Tem comunidades que divulgam as assinaturas. Eu criei até um canal que ele fica recebendo diferentes servidores de diferentes IDS as novas assinaturas. Então tem comunidades aí que trabalham só nesses projetos. E aí ele trabalha na base de assinaturas também. Ele vê a requisição, identifica o padrão, o nível de ataque e trabalha aí para reverter esse tipo de ameaça. E aí a gente tem essa ferramenta. Para configurarmos, ela está aqui no meu servidor, no caso é um Ubuntu, né? Ele carrega o pacote Apache 2 Mod Security 2. E aí ele está aqui no repositório padrão, é um projeto oficial e está na versão estável. É a versão, inclusive, mais recente atualizada aqui no projeto. E aí nós já instalamos ele. Apenas após a instalação, basta dar uma configuradazinha básica. Ele tem um arquivo de configuração obviamente, dependendo da instalação, né? Se você for compilar, que é o mais indicado, ou então se está usando um projeto de automatização de ambiente, está usando um Docker ou qualquer outro projeto de automatização de configuração, provavelmente será esse padrão. Mas se você compilar e tem as suas peculiaridades, né, que seus parâmetros de compilação e tudo mais, ele não vai estar aí, né? E aí vamos dar uma olhada aqui em ATC, Mod Security, modsecurity.conf. E aí a gente tem nosso padrão de configuração. Ele tem as regras de segurança, né? Securities, Detection Only. Então ele vai chegar apenas ao nível de detecção, né? Ele não vai chegar ao nível de bloquear aquela resposta da requisição. Então ele basicamente só vai identificar: ei, você está sendo atacado, estão roubando seus dados, mas ele não vai chegar a agir sobre isso. Então vamos dar uma olhada aqui nos logs, deixar ele rolando, né? WordPress, é um Docker, né? Então, vamos tirar aqui, isso aqui era as requisições passadas. Pronto. Agora vamos fazer umas requisições aqui, teste, para identificar quais os tipos de ataque. Mas antes, vamos dar uma olhada aqui
no nosso próprio arquivo, ele tem uma ferramenta, tem as assinaturas, né, como eu tinha falado antes. E nessas assinaturas ele tem um projeto chamado OASP CRS. E aí, OASP CRS é um projeto da própria OASP, né, como o próprio nome descreve, e ele é voltado a fazer assinaturas. Então, ele faz todos os tipos de assinaturas, observa ataque de SQL, XSS, LFI, RFI, PHP Code Injection e todo tipo de ataque. E aí a gente vê que ele também trabalha na base dos ataques top 10 do projeto da OASP também. E aí ele é muito interessante que ele trabalha realmente baseado nisso, é uma comunidade aberta, por ser uma comunidade aberta a troca de informação é bem maior. E aí ajuda bastante na questão de segurança da informação, né? Esse projeto, ele é livre, né? Então qualquer pessoa pode colar nele. E se você quiser conhecer melhor, colaborar com o projeto, enviar novas assinaturas, caso tenha falha, né? A gente vai testar agora. Se já não conseguir identificar o nosso vetor de ataque, nós já podemos reportar essa falha e criarmos uma assinatura nossa, chegar lá com a comunidade e identificar. Essas assinaturas são padrões, né? regex e tudo mais. E realmente é bem simples mesmo de manusear. Ele tem aqui as suas configurações, né? E ele já vem padrão nesse repositório que a gente tá pegando, que é o repositório oficial do Mod Security. E aí, vamos configurar aqui. Após ele estar configurado, né? No caso, ele veio com a configuração padrão. Vamos fazer o nosso teste e verificar se ele realmente chega ao nível de identificação de ataque, né? Eu coloquei aqui rolando log e a gente já identifica um log, né? Mas aqui, esses logs do Docker, ele tá trazendo log de acesso também, né? Então, vamos dar uma olhada aqui, subir mais um pouco e dar uma lida. Então a gente tem aqui um erro, né? Diz o PID do processo, diz qual é o endereço que está sendo acessado, e aqui ele já pega, né? Mod Security, aí warning. Aí ele vai... identificamos SQL usando libinjection com fingerprint. Aí esse é o fingerprint, essa é a assinatura, né, que a gente tem do nosso vetor de ataque, que é o 1, né? E outra operação. E aí a gente vê aqui na nossa requisição que está trazendo 1 como ID, e ele vai realmente selecionar algo, então vai esperar e tal. E aí ele chegou ao nível de identificar esse ataque, diz qual é o core que ele identificou esse ataque. Aqui a gente tem aqui, ó, usa char mod security CRS e as rules, né, que são as regras. A gente pode dar uma olhada aqui nessa regra e identificar aqui como é esse padrão de assinatura, né? Ele diz que está na linha 66, olha. E aí a mensagem é SQL injection ataque detectado via lib injection, né? E aí ele tem todo o padrão de assinatura. Ele mostra aqui inclusive a tag, o hostname, onde está sendo feita a requisição e o código, o único code ID, né? E aí essa informação ela pode ser trocada com outras pessoas para threat intelligence, né? Que são as ameaças mais avançadas. E existem plataformas que trabalham na base de ameaças mais avançadas, e a gente pode ver isso futuramente. E aqui vamos dar uma lida. Eu nem lembro qual é a linha que ele disse. Deixa eu ver aqui. E aqui ele diz que é a linha 66. Dá uma olhada aqui na linha 66 aqui, ó. A gente pega de cara o padrão que ele vem usando, né? A regra é toda essa, e os valores setados são esses últimos aqui. E aí a gente vê aqui que ele recebe, né, o ID da regra e categoriza conforme o padrão e os valores. E aí a gente pode dar uma olhada aqui, não só nesse, mas em outros. Então a regra ela atinge aqui o request cookie, que não tenha o TM e tal. E aí nós podemos dar uma olhada futuramente sobre esses padrões também, né? O user agent também e tudo mais. E ele consegue realmente não identificar a nível de requisição apenas, a nível de get, de post, mas ele identifica se a requisição está enviando o user agent, por exemplo, malicioso.
E isso é muito interessante, que antigamente, né, realmente não tinha esse tipo de trabalho, um trabalho mais bem elaborado. E aí a gente tem aqui vários outros padrões. Ele também aceita padrão de regex, e ele segue um próprio padrão também. Você pode dar uma lida, ele tem um handbook bem grandão para você realmente entender sobre seus vetores de ataques. Aqui, ó, por exemplo, aqui temos o RX, já identifica, indica que seja um regex, né, daqui para frente. E aí ele tem o regex aqui, que ele vai identificar onde tiver sleep. Então a gente já sabe que não podemos fazer um bypass ali que mantenha esse sleep, né, e coisas do tipo. Então vamos fazer diferente, vamos colocar aqui não apenas para ele informar que está sendo atacado, não apenas para ele trabalhar como identificador de segurança, mas para ele identificar que ele está sendo atacado e agir diante disso, né? Ele vai bloquear essa segurança, ele vai agir como um prevention, né? Identificador previne o ataque. Então vamos dar uma reiniciada aqui no Apache. Opa. Ok, reiniciado. E vamos tentar fazer requisição. Boa, ele bloqueou o ataque de cara, né? E ele já deve ter reportado lá, e a gente já sabia, demos uma olhada. E a gente pode dar uma mudada aqui também, né? Mudando o ID para 2, por exemplo, colocando o ternário, tirando o select, provavelmente ele mesmo assim não passou. E aí a gente lembra daquela assinatura do sleep, lembra o que a gente tinha falado, que era um regex? Vamos dar uma olhada aqui. E aí o log ele pode também ser muito melhor trabalhado, ele pode programar trigger, programar um alerta, e aí você vai terminar recebendo aquele ataque, né? Recebendo por alguma outra fonte, de um chat, por exemplo. Pode programar um hook e receber por Slack, por exemplo. E aí é muito interessante, porque aí você vai saber quem é que tá atacando, você vai saber o IP daquele atacante e tudo mais, vai poder realmente estudar qual é o tipo de ameaça que ele está oferecendo. E é uma coisa bem interessante realmente para compartilhar esse conhecimento, compartilhar esse atacante em outros assuntos de ameaça avançada que servem justamente para identificar isso. Aqui ele chegou a identificar, olha, padrão de sleep aqui, ó. Ele chegou a identificar mod security warrant, padrão encontrado de sleep. Aí ele colocou aqui a operação que a gente tinha, né? Sleep. Então mesmo se ele tiver outros tipos de coisas antes, depois, para bypassar, ele não vai conseguir bypassar. Mas lembrando, né, que nada é impossível de bypassar. Aliás, nada é tão fácil de bypassar. Existem coisas mais complexas, operações mais complexas que pode permitir um bypass aí. E aí ele diz o ID e tudo mais, o arquivo onde tem essa regra e tudo mais. E aí a gente vê a importância disso e vemos como é a eficácia do mod security e como é a eficácia de uma comunidade que trabalha criando assinaturas, identificando os ataques e tudo mais. E aí nesse caso o nosso atacante seria frustrado se o próprio servidor, se o próprio atacado aqui ele tivesse o ASP Core Rules, né, ou mod security, né. E outras regras, inclusive, posso testar futuramente aí com Suricata e tudo mais. E aí existem canais no IRC, existe Slack e tudo mais, e comunidades que trabalham apenas realmente fazendo assinaturas de segurança para impedir esse tipo de ataque acontecer. E aí é isso, cara. Deu certo aqui, defendemos o nosso ataque, identificamos o nosso invasor. E aí com esse endereço aqui é possível aí você tomar a sua ação, né? Identificar esse ataque, bloquear esse endereço, coisa do tipo. Tomar uma ação sobre esse endereço, identificar, classificar. Lembrando que existe uma classificação de endereço e aí a gente pode comentar isso futuramente. É isso, valeu.